Eu queria, por gentileza, que você abra a sua Bíblia no livro de Atos, Atos capítulo de número 4. Um texto que nessa semana me falou muito ao meu coração. Inclusive, em parte dele, eu até postei um artigo na internet. Mas eu não quero falar sobre isso, eu quero falar sobre outro assunto. Mas em Atos capítulo 4, versículo de número 36, tem um texto muito rico, muito denso. Eu quero extrair alguns princípios para a minha vida, para a sua vida, para que nós possamos crescer em Deus e avançar naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Atos capítulo de número 4, minha Bíblia aqui fechou. Atos capítulo 4, versículo de número 36, até o capítulo 5, versículo de número 9. Atos 4, 36. E se você está anotando, se você anota, o título da mensagem nessa noite é Curados para a Vida. Curados para a Vida. É interessante nós percebermos que nesse contexto as pessoas estão na igreja em Jerusalém, certa igreja em Jerusalém, uma igreja nova, uma igreja caminhando, uma igreja pujante, uma igreja que caminhava com um bom número de pessoas, já estavam envolvidos na casa de Deus, havia uma liderança estabelecida, havia uma vida de igreja estabelecida. E aqui eu quero falar sobre dois personagens nessa noite, para nós fazermos algumas comparações e crescermos na nossa vida espiritual. Atos 4, 36. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, outra que diz filho, então codominado pelos apóstolos, Barnabé quer dizer filho da consolação. Filho da consolação. Vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Um homem chamado Ananias, capítulo 5, versículo 1, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela sua propriedade? Ela não lhe pertencia, e depois de vendido, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que havia acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela sua propriedade? Respondeu ela: sim, foi este mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta dos pés do que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram, encorajando-a, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e todos os que ouviam falar desses acontecimentos. Esse texto nos ensina muita coisa sobre como ter uma vida cristã genuína, uma vida cristã frutífera, uma vida cristã próspera. Mas eu não vou falar de dinheiro, não se preocupe. Alguns de Ananias, Safira, dinheiro, não. Mas esses dois personagens, eu quero frisar bem Barnabé, José, um levita significava alguém que servia na casa de Deus, alguém que estava envolvido no trabalho, natural de Chipre, chiprionita. Ele tinha uma propriedade, ele sentiu no coração, ele vendeu e pegou todo o dinheiro e entregou à igreja, ofertou recursos. E a Bíblia nos diz que este homem, ele era conhecido pela alcunha, pelo apelido de Barnabé, filho da consolação. Barnabé era chamado isso. E de repente veio Ananias com Safira, sua mulher, e a Bíblia nos diz que no momento que eles trouxeram, eles também resolveram vender um terreno.
Mas diferente de Barnabé, eles guardaram parte do recurso, nada de mal havia nisso. Mas eles entregaram o recurso e na hora que eles fizeram a sua oferta, eles caíram mortos. Por quê? Porque mentiram ao Espírito Santo. E às vezes é muito forte mentir ao Espírito Santo. Mas eu quero traçar nessa noite alguns fundamentos. Porque nós vemos aqui duas pessoas no mesmo lugar, debaixo da mesma liderança, debaixo da mesma igreja, no mesmo teto, com resultados completamente diferentes, aparentemente fazendo as mesmas coisas, aparentemente tendo a mesma atitude, uma atitude de generosidade, uma atitude de desprendimento, mas uma delas, Barnabé, nós vemos quase todo o livro de Atos, nós vemos o Barnabé, ele investindo, ele crescendo, deixando um grande legado com a sua vida espiritual, e nós vemos Ananias e Safira dando fim à sua carreira espiritual nesse ponto. Pessoas parecidas, no mesmo ambiente, no mesmo lugar, com atitudes similares, mas com resultados completamente diferentes. Um com uma vida frutífera, uma vida cristã abundante, e outros que tiveram uma vida cristã que rapidamente foi concluída. E a primeira coisa que eu quero frisar nessa noite, diga à pessoa que está do seu lado: você quer ser curado em Deus? Você quer crescer em Deus? Você quer produzir plenamente em Deus? Primeiro ponto, Jesus, ele só aceita o tudo. Jesus, ele só aceita o tudo. Diga à pessoa que está ao seu lado: Jesus só aceita o tudo. Diga à pessoa que está do seu lado: Jesus só aceita o seu tudo. É interessante nós percebemos que nesse texto, Ananias e Safira, eles não morreram porque guardaram o preço, guardaram parte do valor. Não tem nenhum problema. Eles tinham um terreno, pegaram o valor, olha, eu vou dar isso aqui de oferta. Bom, não teria problema. A questão amados, é que eles tentaram fazer um grau com Pedro, com João e com os apóstolos. Esse que foi o problema. O problema foi que eles fizeram o seguinte, olha, eles eram as pessoas que queriam crescer na carreira deles. Viram lá Barnabé, o cara joia, tinha dado uma oferta, e viram a repercussão, possivelmente, que isso aconteceu. Cara, olha só, vamos fazer a mesma coisa. Mas Safira, olha, o nosso terreno é melhor localizado, é na esquina central aqui de Jerusalém, sabe, vamos guardar aqui um pedacinho. A princípio, amados, sem nenhum problema, não tem nenhuma crise. Mas vamos fazer o seguinte, vamos falar que nós demos tudo. Vamos falar que nós demos tudo. E por eles mentirem com relação a isso, eles morreram. O que o Senhor quer nos ensinar? E vamos tirar o dinheiro do centro e vamos colocar o nosso coração no centro. Amados, o tudo para Deus faz toda a diferença. Amados, o tudo para Deus faz toda a diferença. Amém? Mas enquanto o coração não for totalmente de Deus, este coração nunca será totalmente reto diante de Deus. Enquanto o seu coração não for 100% de Deus, ele não será reto diante de Deus. Porque Deus quer o seu tudo. Diga assim: Deus só aceita o tudo. Porque Ele me deu tudo. Deus te deu só metade da vida? Só 80% da vida, ou Ele te deu toda a vida? Toda a vida. E é interessante, amados, nós fazermos um paralelo com o povo de Israel. A Bíblia diz que toda a palavra de Deus foi dada para o nosso ensino. O povo de Israel, ele estava no Egito. Lembra que eles eram escravos no Egito?
escravos no Egito. E Deus disse a eles: olha, eu vou enviá-los por uma terra que mana leite e mel, uma terra abundante, uma terra extraordinária, mas nessa terra há inimigos, e vocês precisam conquistar esses inimigos, vocês precisam vencer esses inimigos, não deixe que ninguém fique nessa terra. Diga assim: ninguém fique. Ele diz: ninguém fique, porque se alguém ficar, se algum povo ficar, por mais fraco que seja, este povo lhe servirá de tropeço, e vocês irão morrer na fé, vocês irão se desviar da fé. Foi isso que Deus falou a Josué, a Moisés, e o povo entrou em Canaã, na terra prometida, e eles começaram o processo de conquista, e foram destruindo, e passado o tempo, passado alguns anos, encontraram pela frente alguns inimigos mais difíceis. Sabe, a Bíblia diz que eles encontraram alguns inimigos. Você deve que estar lendo a leitura bíblica que nós estamos propostos, você deve ter lido esses dias. Eles pegaram alguns inimigos com carros de ferro, alguns inimigos, cidades bem fortificadas, numerosas, e disse: olha, eles estão lá, eu estou aqui, sabe, o que adianta? É um povinho lá, não vai nos incomodar, é só um pedacinho. E eles começaram a fingir que aquilo não existia, deixaram lá sossegado, tranquilo. Ele não mexe comigo, eu não mexo com eles. E ficou lá, alguns povos. Amados, a Bíblia diz, se nós formos fazer a conta, eles conquistaram aproximadamente, o povo de Israel conquistou aproximadamente 80% do território que eles deveriam conquistar. 80%. 20% ficou a conquistar. Ou seja, é difícil. Deram certo jeito endemoniado do jeitinho brasileiro. Deixa lá, deixa aqui. Não resolveram a questão. Passado alguns anos, aqueles 20% fizeram com que toda a nação de Israel se tornasse idólatra e se desviasse da fé. Por quê? Porque não fizeram 100% aquilo que Deus lhes havia proposto. Deus quer 100% do seu coração. Diga a pessoa que está do seu lado: Deus só aceita os 100%. Amados, o pouco que não era de Deus, que não era de Jesus, no coração de Ananias e Safira, foi o suficiente para ele cair na sua vida cristã. O pouco que não era de Deus. O pouco. Não era muito, era pouco. Mas esse pouco foi o suficiente para ele cair. O que eu e você precisamos é entender que Deus, Ele quer o meu tudo. 100%. É interessante, a palavra de Deus nos diz, em Apocalipse 3:20, a palavra de Deus diz assim, o próprio Senhor Jesus dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, deixa eu ver aqui, Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, Jesus está falando, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. O que esse texto tem a ver com isso que eu estou falando? Amados, pode deixa ali. Jesus, quando ele entra em uma vida, a Bíblia nos diz ali que ele diz que ele se senta e ele vai cear. Ou seja, a Bíblia ali está usando uma linguagem de aliança. Amado, o Senhor Jesus, Ele quer ter uma aliança com você. Relacionamento, não um caso passageiro. Diga assim: Jesus, Ele quer relacionamento sério, não um caso passageiro. Jesus quer relacionamento. Cearei com Ele e Ele comigo. Fala de aliança. O Senhor Jesus, eis estou à porta e bato. Entra, Senhor. Ok, então a coisa é séria. Ele quer relacionamento. Em segundo lugar, esse texto nos mostra que Jesus, quando convidado para entrar, Ele quer sentar-se à mesa
Diga: sentar-se à mesa. E não servir à mesa. Ele quer sentar-se à mesa e não ser seu servo. Muitas pessoas querem Deus para ter uma vida melhor. Amados, eu quero Deus por causa de Deus. A consequência, as bênçãos são consequência do meu andar com Ele. A vida com Deus, ela precisa estar baseada em Deus, não nas minhas necessidades. Amém? Então o Senhor Jesus, Ele quer sentar-se à mesa. Ele quer ter relacionamento com você. Ele quer abençoar você. Ele quer ensinar você. Mas tem um ditado popular que diz que ao invés de você dar peixe para uma pessoa, no dia seguinte ela vai querer novamente peixe. Não é assim? Ela está com fome, me dá mais um peixe. E você dá um peixe. O que é mais fácil? O que é melhor, aliás? O que é melhor eu fazer para a pessoa? Eu dar todo dia um peixe para ela ou ensinar ela a pescar? Ensinar ela a pescar. Mas o que é mais cômodo para mim e para você? Ganhar um Bolsa Família, ganhar um peixe por mês? O que é mais cômodo? Mas muitas vezes eu e você, Deus quer te ensinar a ter uma vida madura. Deus quer te ensinar a como você vencer os seus problemas. Vou até descer aqui para te dar umas dicas. Sabe por que muitas vezes tem muitas pessoas que vêm para Deus com dificuldades? As dificuldades fazem parte do nosso dia a dia. E muitas pessoas chegam com dificuldade econômica. Deus faz um milagre, Deus faz um milagre, Deus faz um milagre. E ele pode operar milagres. Ele opera um milagre. Mas o melhor milagre que Ele pode fazer na sua vida é ensinar você a não gastar mais do que você ganha. Porque Ele pode fazer um milagre hoje, mas daqui a 2 meses você vai precisar de novo de um milagre, porque você vai estar gastando mais do que você ganha. Por isso, muitas vezes, amados, Deus não faz nada para mim. Claro que Ele está te fazendo. Ele te colocou num compasso que Ele está te ensinando. Não gaste, segure, não age por impulso, controle o consumismo. Você não precisa disso. Aprenda a separar o que é desejo e o que é necessário. Você entende isso? Esse tipo de ensino Deus quer dar. Mas o Senhor Jesus quer que você cresça, quer que você amadureça. Não que você viva como um pedinte. Ele quer que você viva como um príncipe, que saiba viver a sua vida com equidade, que saiba viver a sua vida com equilíbrio. Deus faz um milagre na minha família, e está lá a irmã orando, Deus faz um milagre, faz um milagre, mas Deus começa a operar o milagre, mas o maior milagre que Deus quer fazer na sua vida é ensinar você a parar de gritar e falar demais. E Deus diz: fica quieta, não responda, se submeta. Mas a mulher, deixa eu dar só isso, depois eu falo do homem, né? Que às vezes sai para a mulher, e às vezes, sabe, o homem chega em casa, a mulher não para de reclamar, e ora, Deus faz um milagre, e o maior milagre não é na vida dele, é na sua vida. Você consegue compreender isso? Deus não opera. Claro que Deus opera, mas primeiro Ele quer operar em você, para que no dia seguinte você não tenha de novo um problema. Está entendendo o que eu estou querendo? Quando Jesus, Ele está falando de aliança, e quando Ele fala: eu quero sentar-se à mesa com você, Ele está dizendo: ei, eu quero sentar, eu quero ensinar você a crescer. Não adianta dar todo dia para você um milagre, você vai precisar no dia, você vai continuar com meninice. Eu quero te ensinar a resolver e a não cair mais nos mesmos problemas. E aí você amadurece em Deus. Você compreende isso em Deus? E aí Deus vai mostrando áreas do seu coração que Ele vai dizer: larga esse negócio, para de murmurar tanto, para de reclamar tanto. Mas eu mal reclamo. Pelo amor de Deus. E Deus começa a ensinar: olha, da mesma boca que sai o louvor, não pode fluir murmuração. Então o que eu vou escolher? Murmurar ou eu vou escolher louvar a Deus? Daí você tem que fazer uma escolha. Eu vou querer que da minha vida só saia louvor e adoração, só saia ações de graças. E Deus começa a mudar a sua vida. Você deseja isso na sua vida?
Amado, Deus quer o seu tudo. Ele quer mudar. E deixa eu ir para o outro aspecto. O segundo aspecto, eu vou chegar no segundo. No segundo aspecto da mensagem. Primeiro aspecto, Deus deseja todo o seu coração. Diga, Deus deseja. Aliás, deseja não, Deus quer todo o meu coração. 100%. 100%. E Ele quer transformar. Mas você precisa entregar 100%. Em segundo lugar, quantidade não significa qualidade. Amados, ambos, tanto Ananias como Barnabé ofertaram uma grande quantidade de dinheiro na igreja de Jerusalém. Um colheu bênção, o outro maldição. O problema não foi o dinheiro e o problema não foi o projeto. Nenhum dos dois, esse não foi o problema. O problema foi os motivos. Amados, ofertar muito não significa desprendimento ou generosidade, quando o propósito é alcançar algum benefício pessoal ou posição diante das pessoas. Isso não é desprendimento e generosidade, isso é interesse. Você entende isso? Você entendeu o que eu acabei de falar? Por outro aspecto, servir muito na casa de Deus, pessoa que serve, está sempre envolvida, não significa comprometimento e amor com o reino de Deus, quando o propósito é agradar a si mesmo. Só quero fazer aquilo que eu gosto. Quantidade não significa qualidade. Mas o problema não é servir muito e ofertar muito. O reino de Deus precisa disso. Necessita pessoas que façam isso, que o reino entre em movimento. Mas Deus quer cuidar dos meus motivos. Diga motivos. O porquê você faz. Mas Barnabé era conhecido pelos líderes de Jerusalém. Era um irmão respeitado e benquisto pelo seu estilo de vida. E trouxe uma grande oferta. Ananias e Safira, sua mulher, com sua oferta, tentaram conquistar respeito e reconhecimento. A motivação deles matou eles. Mas tem muita gente que começa a caminhar com Deus e chega em momentos cruciais da vida que a motivação vem à tona e muitos desistem. Porque a motivação, muitas vezes as pessoas dizem, mas sempre estava tão envolvido, mas isso por quê? Qual era o propósito? Qual o propósito? Qual é o seu propósito? Qual é a sua motivação? Quais são os seus motivos? E eu quero dizer algo para você. O único motivo que é justo para tudo aquilo que eu faço, ou deixo de fazer também, é para glorificar a Deus. Se eu sirvo a Deus, é para glorificar a Deus. Se eu oferto a Deus, é para glorificar a Deus. Se eu evangelizo alguém, é para glorificar a Deus. Se eu evangelizo os meus parentes, meus familiares, é porque eu quero glorificar a Deus. Mas todas as coisas eu devo fazer para a glória de Deus. Esse deve ser o meu único motivo. Para a glória de Deus. Motivação. A Bíblia diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A glória sejam dadas, pois a ele eternamente. Amém. Sabe por que isso é tão importante? Porque se eu aprender a fazer tudo para a glória de Deus, todas as coisas. Digamos, você está recebendo o seu grupo familiar na sua casa. E aí você decide, amado, só estou dando um exemplo. Você decide fazer um jantar, um belo jantar. Senhor, eu quero fazer isso porque eu quero glorificar o teu nome na vida dos meus irmãos. Isso é agradável a Deus. Ou talvez você não tem condições, você vai servir lá uma pipoca com um chazinho de erva cidreira para todo mundo. Só no final, tá? Não antes. Só não dormir. Senhor, eu quero fazer isso para a glória de Deus. E Deus recebe isso como um louvor de ação de graças. Amados, Deus pesa o seu motivo. Eu quero fazer tudo para a glória de Deus. Mas quando eu desço aqui, você já sabe que eu vou contar umas historinhas aqui para você.
Às vezes as famílias, você esposo, quer ganhar o seu cônjuge para Jesus. Você quer o segredo para ganhar o seu cônjuge para Jesus? Quer o segredo? Você não vai orar, Deus, converte meu marido, porque eu quero ter uma família melhor, porque eu quero viver em paz. Senhor, converte meu marido para que ele pare de brigar comigo. Quem é o centro dessa oração? Você. Essa oração agrada a Deus? Não. Mas quando eu e você começamos, Senhor, perdoa o pecado do meu marido que ele não te conhece ainda. Senhor, que ele venha glorificar o teu nome com a vida dele. Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas o meu desejo é que a vida dele seja um modelo que venha glorificar o teu nome. Mas quando Deus começa a ouvir esse tipo de oração, Deus diz, eu tenho que fazer alguma coisa, e Ele começa a mexer e começa a mover, por quê? Porque Ele está sendo glorificado. Amado, você quer ganhar a sua família para Jesus, não para que deixe de ter confusão na sua família. Senhor, eu quero ganhar a minha família para Ti, porque eu quero que toda a minha casa glorifique o Teu nome. Senhor, eu quero ser próspero financeiramente, não para viver de uma forma confortável, Senhor, mas eu quero ser próspero porque eu quero glorificar o Teu nome. E tudo aquilo que vier às minhas mãos, Senhor, eu quero que sirva para o louvor da Tua glória. Motivação. Quais são os seus motivos? Barnabé, amados, é um cara desprendido e tinha um motivo de adorar a Deus, glorificar a Deus, e ele o fez em todo o tempo da vida dele. Se você for perceber a trajetória da vida de Barnabé, era um homem extraordinário, um homem que não buscava reconhecimento pessoal, um homem que não buscava em momento algum fama, não queria. Alguém lá em Jerusalém foi lá e vendeu um terreninho que tinha, sei lá onde era o terreno, e deu dinheiro de oferta. De repente começou em Antioquia, teve uma necessidade, ele foi enviado para lá. Chegando em Antioquia, a Bíblia nos diz que Barnabé olhou tudo e disse, esse povo aqui precisa de um homem chamado Paulo, que conversa com eles. Barnabé, de forma muito simples, muito humilde, foi até a Arábia, Tarso, buscou Paulo e trouxe Paulo para estar com ele e ensinar o povo. De repente, na primeira viagem missionária, lá está Barnabé, o homem mais maduro, e Paulo como auxiliar. E os dois saem, a Bíblia diz, e é interessante, que eles saem da viagem, e a Bíblia conta a história, e vai dizendo, e foi enviado Barnabé e Paulo. E no meio da viagem, quem é que se sobressai? Paulo. Na volta da viagem, a Bíblia diz, e chegaram Paulo e Barnabé. Barnabé ficou em crise em função disso? Não. Continuou servindo a Deus, porque ele não queria aparecer. De repente, ele e Paulo tiveram um entreveiro, ele não foi reconhecido. E ele pega João Marcos, investe na vida de João Marcos, e a Bíblia diz que, passado alguns anos, o próprio apóstolo Paulo precisa desse João Marcos no seu ministério. Fruto da vida de Barnabé. Alguém que quis, com a vida dele, glorificar a Deus. Eu não quero nada para mim, eu quero que tudo seja para Deus. É por isso, amados, que aquilo que ele fazia era aceito por Deus. Amados, quando eu e você buscarmos, eu quero que a minha vida glorificar a Deus, não existe limites para aquilo que você pode alcançar. Porque eu quero glorificar a Deus. Esse motivo é um motivo justo. Você quer crescer no seu trabalho? Quanto desejo? Aleluia. Senhor, a minha profissão, eu quero que sirva para a honra e louvor do Teu nome. Você chega no trabalho, no horário, não porque você é obrigado, não porque você quer glorificar a Deus com fidelidade. Você não usurpa, você não rouba a sua empresa, com mais pequenos objetos que sejam, porque você glorifica o seu Deus. Você se submete aos seus superiores porque você glorifica a Deus. Você glorifica a Deus. E quando você faz isso de todo o seu coração, só procurando glorificar a Deus,
Sabe o que Deus faz? Lá tem uma reunião no céu, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo estão lá. Chego lá, olha lá, ó Jesus, ó, está vendo o filho Eliel? Olha só, ele faz tudo para glorificar o teu nome. Que coisa tremenda. Olha só. Até aqueles lançamentos assim mais chatos, contábeis, olha que ele faz certinho. Ele não fica arredondando quando não precisa. Não fica fazendo os fechamentos nas coxas. Ele procura efetivamente uma diferença. Não fica fazendo os lançamentos aí para maquiar as coisas. Tudo para glorificar o teu nome, Jesus. Que coisa tremenda. Daí o Pai, o Filho e o Espírito Santo decidem. Sabe de uma coisa? Vamos glorificar Ele, vamos. Vamos abençoar o Eliel, vamos. E de repente ele é abençoado com coisas que ele nem esperava. Mas por quê? Porque ele decidiu acima de tudo glorificar a Deus. Mas quando eu decido glorificar a Deus em todas as coisas, Deus começa a cuidar das minhas coisas para glorificar o nome dEle na minha vida. Amém? Você entendeu isso? Aleluia. E o terceiro aspecto. Aleluia. Diga a pessoa que está ao seu lado. Deus quer transformar a sua vida. Oh, Jesus. Mas a grande diferença desses dois personagens. Em Atos 4:36. José, um levita de Chipre, a qual os apóstolos deram o nome de encorajador, ou filho da consolação. Cada vez que você dá um apelido para alguém, sabe, geralmente é porque ele se parece com aquilo, né? É algo por semelhança, por semelhança. E essa palavra aqui, eu fui pesquisar, mano, sabe, eu gosto de pesquisar. Essa palavra aqui, filho da consolação, é a palavra paraclesis, que é oriunda, é expressa das características do Paráclito. E o Paráclito fala do Consolador, fala do Espírito Santo. Barnabé era um homem, esse José, natural de Chipre, era um homem que tinha em sua vida características da vida do próprio Deus. Está ali, ó. Olha um cara com a cara de Deus. Características na sua vida. Características da obra do Espírito Santo, que imprimiu na vida dele características do próprio Deus. Mas a diferença entre Barnabé e Ananias era a ação do Espírito Santo que mudou a sua natureza e o seu caráter. Mudou sua natureza e o seu caráter. Todos precisam cuidar do coração. Todos, amados. Todos precisam cuidar que o coração seja totalmente de Deus, seja sincero a Deus. Eu e você precisamos disso. Mas a pessoa que transforma isso chama-se Espírito Santo. Mas eu e você nós não temos um discernimento acurado, preciso acerca da nossa vida. Nós olhamos às vezes para nós mesmos e perguntamos, está tudo em ordem. Ou às vezes achamos que determinada área não está certa quando você precisa mudar em outra área. E isso existe, algo que Deus mandou, chama-se Espírito Santo. Ele quer mostrar como está o seu coração. E é isso que Barnabé permitia. Mudar o coração dele. E o que é tremendo, amados, o Espírito Santo, ele não produz zumbis. Espírito Santo não produz zumbi. Zumbi é aquele que não tem vontade própria, aquele que não sabe o que está fazendo. Esse é o diabo que faz. Mas uma pessoa endemoniada, possessa, ela não tem noção do que está fazendo. Não é assim com Deus. Não é assim com Deus. Mas o Espírito Santo, ele gera homens e mulheres com a mentalidade de reino. Homens e mulheres submissos à direção de Jesus e ousados em Deus. Homens e mulheres que simplesmente permitem o Espírito Santo manifestar a vida de Deus na sua vida. Mas o Espírito Santo, ele não quer destruir, fazer morrer quem você é. Ele quer sim fazer morrer aquilo que destrói a sua vida e fazer viver a vida de Deus na sua vida. Sabe aquilo que o Espírito Santo faz na sua vida? Digamos que uma pessoa, ela tem dificuldade de perdoar. E toda falta de perdão é morte. Diga assim, falta de perdão é igual a morte. Cada vez que eu tenho amargura, tenho ressentimento, eu tenho falta de perdão na minha vida, eu estou cultivando na minha vida morte. Morte.
morte. Morte, mais profunda morte. E o Espírito Santo é aquele que quer vir sobre você e capacitar você a perdoar. Jogar essas áreas de morte fora e imprimir na sua vida a vida de Deus. Aleluia. É isso que o Espírito Santo quer fazer. Imprimir na sua vida a vida de Deus. Mostrar nas suas vidas que alguns pensamentos não competem, não condizem com a natureza cristã. E ele começa a mostrar, está vendo esse pensamento aqui imoral? Jogue fora, não condiz com você. A Bíblia diz que em você não deve ter sequer menção de imoralidade sexual. Menção, para que você não entristeça a pessoa do Espírito Santo. Amados, porque aquilo que você pensa é quem você é. Você não é aquilo que você fala, você é aquilo que você pensa. Se a sua mente está cheia de imoralidade, você é imoral. E o Espírito Santo vem e precisa ter liberdade para tirar isso da minha vida e me transformar numa pessoa segundo a moralidade de Deus. Por isso, quem me conhece, vocês me conhecem, eu sempre digo, Espírito Santo, toma o controle. Porque eu quero que a minha mente tenha somente pensamentos segundo o querer de Deus. Segundo o querer de Deus. Mas isso, amados, é algo que o Espírito Santo quer produzir na sua vida. Você não deve ter medo do Espírito Santo. Você deve abraçá-lo e dizer, Espírito Santo, eu quero ser cada dia mais parecido com Jesus, me ajuda. Ele quer produzir a vida de Jesus em sua vida. Tirar pensamentos de morte, tirar pensamentos de fracasso. Você já viu como muitas vezes você pensa, você começa a fazer algo e você já diz, não vai dar certo, vai dar tudo errado, comigo nada acontece de bom, comigo nada acontece de errado. Se começa algo bom, você diz, daqui a pouco vai dar tudo errado mesmo, que comigo dá tudo errado. Isso é um pensamento do inferno, criado lá do fundo das trevas sobre a sua vida, está aí na sua vida. Sabe o que diz a palavra de Deus acerca a seu respeito? A palavra de Deus diz a seu respeito que tudo aquilo que você coloca a mão é próspero. E você vai crer em quê? No pensamento do diabo ou naquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito? Mas como você começa a ter essa metamorfose, essa verdadeira metamorfose ambulante, não a do Raulzito, essa verdadeira metamorfose ambulante, certo? Transformar um velho homem caído, desgraçado, infeliz, em alguém cheio de vida, cheio do Espírito Santo, permitindo Ele transformar a minha vida, permitindo Ele mostrar as áreas da minha vida que eu preciso mudar. Mas tem pessoas na vida, sabe o que fazem? Ela coloca um Deus em um puxadinho na casa, num quartinho escuro. Deus, aqui o Senhor pode mexer, o resto Deus não mexe. Mas é exatamente que Deus quer mexer em tudo. Mas daí você precisa permitir o Espírito Santo começar a transformar a sua vida. Você precisa permitir o Espírito Santo, está vendo esse pensamento que você tem aí? Não é de Deus não. Está em algum lugar do seu coração. Talvez pensamentos que você diz, ninguém gosta de mim. Ninguém me ama. Eu sou uma pessoa ruim, eu sofri tanto, eu sou uma pessoa inferior. Mas todo complexo de inferioridade é do inferno. Se você tem algum complexo de inferioridade, saiba, Deus quer curar a sua alma. Amém? Sabe com quem você é parecido? Você é parecido com Jesus. Jesus é seu irmão mais velho. Você é filho de Deus. Então você precisa ter complexo de inferioridade? Não! Mas o diabo quer que você pense que você é inferior, que você é coitadinho, que você, céu, vida, azar, e tudo errado, e meu Deus. Mas o Espírito Santo quer mudar você, aqui dentro. Essa era a diferença básica entre Barnabé e Ananias e sua esposa.
a ação do Espírito Santo em sua vida. Mas Deus quer transformar você. Deus quer mudar a sua mente. Mas é necessário que eu e você dermos espaço para o Espírito Santo trabalhar nas nossas vidas. Quantas vezes eu e você parou diante de Deus e disse: Deus, mostra-me. Mostra devagarinho quem eu sou. Mostra as minhas carnalidades. Mostra aquilo que eu preciso mudar. Mostra. Eu quero ser transformado segundo a tua imagem, segundo a tua semelhança. E à medida que você permite Deus mexer na sua vida, você vai se tornar cada dia mais parecido com Deus. E aquilo que você começa a produzir, a fazer no seu dia a dia, simplesmente começa a frutificar, você começa a andar. Ontem eu estava conversando com o Paulinho, ele estava tomando um lanchinho meio-dia, e ele comentou algo comigo, e eu falei para ele: tem muita gente que busca a Deus, vai atrás de profeta, sobe morro, desce morro, vai atrás de saber qual é a vontade de Deus. Amado, isso é a maior meninice que existe sobre a face da terra. Por quê? Por que eu digo isso? Porque sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? É que você ande na sua presença e caminhe com Ele. Que você tema Ele. E para isso você não precisa ir atrás de outras pessoas para saber qual é a vontade de Deus. Deus quer que você obedeça, Deus quer que você perdoe, Deus quer que você seja um bom exemplo. Deus quer que você, no seu trabalho, você seja fiel, leal. Que no seu trabalho você cumpra com as suas obrigações. Que você não minta, que você não fale mal dos outros. Essa é a vontade de Deus. Mas muitas vezes tem gente fazendo campanha: Deus é para mim mudar de emprego, não é mudar de emprego. E não ora: Deus me inspire, se eu quero, me ensina a eu parar de mentir. Olha que hipocrisia. Na sua boca não só sai mentira e vai atrás de profeta, quer saber qual é a vontade de Deus. Uma meninice. Ignorância, me perdoa a expressão. Deus quer que você cresça em caráter. E num certo aspecto, amado, aquilo que você fazer, Ele vai abençoar. Se o seu caráter expressar o querer de Deus. O seu caráter. Mas Deus está muito mais interessado em quem você é do que aquilo que você faz. Porque se você é uma pessoa reta, íntegra, aquilo que você faz vai refletir quem você é por dentro. Você entende isso? É isso que Deus quer que você seja. Deus quer trazer uma mudança aqui dentro. Não para os homens verem, mas para Deus ver. Aleluia. É para Deus ver. Mas eu não faço nada para os homens verem. Mas eu faço tudo para Deus ver. Às vezes eu chego assim: Deus, o que o Senhor quer que eu pregue? Às vezes eu fico: às vezes Deus, que é uma responsabilidade muito grande. Deus, o que o Senhor quer que eu pregue? Senhor, e Senhor, e Senhor. Senhor, mas eu digo assim: amado, Senhor, ok, Senhor, é isso, meu filho. Senhor, mas, Senhor, aqui vai pegar meio, talvez algum, Senhor. Mas eu disse uma coisa, eu decidi. Mas no final de cada celebração, eu quero olhar para o alto e dizer: Deus, tá beleza? E Deus falar: é beleza. Então tá beleza. Que eu não estou aqui para agradar pessoas. Eu preciso agradar a Deus. Porque a quem eu vou prestar contas? Para Deus. Então, amados, o meu propósito é fazer que cada um de nós cresça em Deus. No seu caráter seja impresso a pessoa de Deus. Que eu e você sejamos Barnabés do século 21. Pessoas conhecidas como a imagem do querer de Deus, o caráter de Deus, impresso na sua vida. Aleluia. E amados, e aí quando eu e você andamos, aquilo que eu e você fazemos, nós somos curados. A sua vida é curada. Amados, as suas neuras, as suas crises, elas deixam de existir porque você cresce em Deus. Aleluia. Glória a Deus.
Você quer crescer em Deus? Tem certeza disso? Glória! Aleluia! Aleluia! O que nós precisamos? Quero convidar vocês a se colocar de pé. A equipe da música pode vir. Mas eu gostaria que você prestasse bem, não fique ligado. Bem tranquilo ainda. Nós queremos ter um tempo de ministração. Então não se distraia, segure a onda um pouquinho. Segure a onda, segure. O que o Espírito Santo, com toda essa mensagem, o que Ele quer fazer na sua vida? Mas eu e você precisamos ser curados para a vida. Curados. Para que a vida de Deus floresça nas nossas vidas. E eu sei, amados, que nos nossos corações, que no seu coração, tem áreas que produzem morte. Tem áreas ali no seu coração que produzem morte. Que produzem dissabor para você, que produzem tristeza, que produzem dor. Que produzem frutos que não agradam a Deus. Essa é uma noite onde eu e você precisamos dizer: Espírito Santo, eu entrego essas áreas da minha vida na Tua presença. Transforma essas áreas em mananciais de vida. O que é tremendo, amados em Deus, é que as áreas que você é mais perdedor, entre aspas, que você mais sofre, é essas áreas que Deus quer operar os seus maiores milagres. Aleluia. Você não diz um aleluia por isso? Deus quer transformar a sua vida. Amados, nós nas quintas-feiras estamos falando acerca do Espírito Santo. E essa semana vai ser algo muito poderoso. Eu viria. Mas, só fiz um parênteses, deixa eu fechar. Nessa noite, Deus quer curar a sua vida de algumas motivações. Muitos estão às vezes sofrendo, vendo algumas coisas na sua vida, e às vezes, muitas vezes até a vida cristã está correndo risco, em função de alguns motivos, em função de corações doentes. E nessa noite, Deus quer transformar a sua vida. Essas áreas de morte, de tristeza e dor, Deus quer transformar na sua vida. Não amanhã, hoje. Mas eu já sou crente há tanto tempo, não importa. Todos nós estamos em obras. Todos nós precisamos crescer. Todos nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Esta mensagem fala do amor de Deus. A Bíblia fala do amor de Deus. Esse texto que lemos fala do amor do Deus Criador pelo ser humano. Esse texto fala da dádiva de Deus a todo ser humano, que é Jesus Cristo. Esse texto fala sobre a vida eterna, fala sobre a necessidade de nos aliançarmos com Jesus, o Filho de Deus. E eu quero convidar você a fazer uma oração comigo, uma oração de entrega da sua vida a Jesus. Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus e que vieste em carne para me salvar e que estás vivo à direita do Pai. Eu Te recebo como o meu Salvador e o meu Senhor. Eu renuncio a Satanás e seus demônios, em nome de Jesus. Pai Celestial, muito obrigado pela salvação da minha alma. Amém.